Coloque as mãos sobre a sua Bíblia. Meu Deus, fala conosco, Senhor, nessa noite. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, queremos aprender contigo. Meu Deus, que através dessa palavra, meu Pai, sejamos abençoados pelo Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, e que possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós nessa noite, Senhor. Eis aqui a nossa vida nas Suas mãos. Fala conosco. É o que nós pedimos, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga assim seja. Amém, igreja? Diz assim, Eclesiastes capítulo 1, a partir do versículo 4. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volva-se e revolva-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. E ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enche os ouvidos de ouvir. O que foi e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do quê? Do sol. Há alguma coisa que você possa dizer, vê, isto o quê? É novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de quem? De nós. Já não há lembrança das coisas que precedem e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Olha aqui para mim, igreja, para você entender. Nós estamos finalizando um ano, estamos iniciando um novo ano. E quantas são as pessoas que criam sonhos, que criam expectativas, que fazem projetos a cada ano que se inicia. Mentira, é verdade. É costume do ser humano de criar sonhos, de fazer expectativas, de criar projetos a cada ano que se inicia. Mas nós acabamos de ler, a Bíblia diz que vem geração, passa geração, mas a terra permanece o quê? A mesma, permanece para sempre. Então a Bíblia está nos ensinando que o nosso mundo entra ano, sai ano, entra geração, sai geração, permanece da mesma forma, permanece da mesma maneira. Pastor, o que o senhor quer dizer? Nós temos que ter um entendimento que o que vai fazer a diferença na nossa vida não é um ano que muda, não é o mês que muda, não é o dia que muda, não é a semana que muda, mas o que vai fazer a diferença na nossa vida são as atitudes e as escolhas a qual nós tomamos e fazemos na nossa fazemos na nossa vida. Porque quantas são as pessoas que esperam que o ano que se inicia seja um ano novo, seja um ano diferente, seja um ano totalmente mudado. Mas nós temos que entender que o mundo, ele permanece o quê? O mesmo, ele não muda. O que muda somos quem? Somos quem? Somos nós. A mudança não acontece fora, mas a mudança acontece o quê? Acontece dentro. Para nós começarmos a ver uma mudança fora, temos que entender que a mudança ela tem que acontecer primeiramente dentro de quem? Dentro de quem? Dentro de nós. Nós temos que entender, deixa eu te perguntar, o ano que vai se iniciar agora, ele tem quantos dias? 365 dias. O ano que estamos terminando teve quantos dias? 365 dias. Então o que faz a diferença de um ano para o outro ano?
Porque na verdade tem a mesma quantidade de dias. O dia continua permanecendo sendo 24 horas. Mentira ou verdade? O sol continua nascendo no horário, se pondo em certo horário. Mentira ou verdade? Continua tendo mês de janeiro, fevereiro até dezembro. Mentira ou verdade? Então permanece sendo a mesma a mesma coisa. Mas a mudança, a transformação, a diferença, ela tem que acontecer, não é algo fora, não é nos dias, mas é em quem? Em nós. É quando as nossas atitudes são mudadas, quando as nossas escolhas são mudadas, quando o nosso comportamento é mudado, quando o nosso caráter é transformado. Quem consegue me entender? Nós começamos a olhar e vemos as pessoas, tem tanta, como pode dizer, tradição. Não, para que o ano seja bom, para que o ano seja diferente, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Igreja, preste atenção. O primeiro passo para que o nosso ano seja um ano diferente, para que o nosso ano seja um ano abençoado, no livro de Salmos 37, versículo 5, diz assim, entregue os seus caminhos a quem? Ao Senhor, e o mais Ele o quê? Ele fará. Então o primeiro passo para que estejamos um ano abençoado por Deus, o primeiro passo para que o nosso ano seja um ano diferente, é entregarmos os nossos caminhos a quem? A quem? A Deus. É quando nós confiamos a nossa vida, depositamos a nossa vida no altar de quem? No altar de Deus. Porque o que vai fazer a diferença na nossa vida não é o passar virada de ano na presença de quem? De Deus. O que vai fazer a diferença na minha vida é eu caminhar todos os dias desse ano na presença de quem? De Deus. Eu entregar os meus caminhos para quem? Para Deus. Porque quantas pessoas que têm uma superstição, não, peraí, eu vou passar virada na presença de quem? De Deus. A minha vida vai ser boa, o ano vai ser bom. Nós temos que entender que não adianta eu passar a virada de ano, a passagem de ano na presença de Deus, se eu não entrego os meus caminhos a quem? Meus caminhos a quem? A Deus. Se eu não entrego a minha vida a quem? A Deus. Se eu não confio os meus projetos, os meus sonhos, as minhas expectativas a quem? A Deus. Então, o primeiro passo, eu tenho que confiar e entregar a minha vida a quem? A quem? A Deus. É eu caminhar com Deus, não apenas o primeiro dia do ano, mas todos os dias. É eu confiar em Deus, não apenas um dia, eu depositar minha vida nas mãos de Deus, não apenas um dia, mas todos os dias. Igreja, preste atenção. Nós temos que entender que mudanças não são fáceis, mas são necessárias. Nós sabemos que mudar não é fácil, sabemos que mudança requer dor, sabemos que mudança requer sacrifício, mas é necessário. Nós temos que entender que só há uma mudança na nossa vida, só há uma transformação no ano que se inicia, quando há uma mudança dentro de quem? Dentro de nós. Porque não adianta mudar o ano se o nosso comportamento, se os nossos valores, se a nossa conduta, ela permanece o quê? Permanece a mesma. Nós temos que entender, para que o ano seja diferente, as escolhas que tomamos que sejam diferentes, que as atitudes que tomamos que sejamos diferentes, que as escolhas que fazemos, que aprendemos a fazer diferente, porque não adianta entrar mais um ano e você ter as mesmas escolhas, você tomar as mesmas decisões, você ter o mesmo comportamento. Nós temos que entender, igreja, as pessoas elas fazem projeto de um emprego novo, de uma casa nova, de um carro, ter um carro novo, disso, daquilo outro. É errado? Não é errado, mas nós nunca vemos pessoas fazendo projetos, criando expectativas, sonhos, como posso dizer, consigo mesmo.
Eu não vejo pessoas falando, peraí, esse ano como que foi? Como que eu fui como ser humano? Como que eu fui como amigo? Como que eu fui como pai? Como eu fui como mãe? Como eu fui como um profissional? As pessoas estão tão preocupadas com aquilo que está fora, esquece de se preocupar com aquilo que está o quê? Que está dentro. Nós entendemos que os frutos vão aparecer quando há uma mudança dentro de quem? Dentro de nós. É quando nós paramos para iniciar um novo ano e começamos a fazer uma reflexão sobre o quê? Sobre a nossa vida. Quando começamos a fazer uma reflexão sobre nós, como que nós somos, aquilo que nós precisamos o quê? Melhorar, aquilo que nós podemos mudar na nossa vida. Quem consegue me entender? É quando a pessoa ela começa a olhar para dentro de si e fala, peraí, aonde eu tenho um pecado como mãe, aonde eu tenho um pecado como pai, aonde eu tenho falhado como um profissional, aonde eu tenho falhado como esposa, aonde eu tenho falhado como esposa, eu não posso terminar esse ano e iniciar um novo ano cometendo os mesmos erros, cometendo as mesmas falhas. Peraí, aonde eu tenho um pecado, aonde eu tenho errado, não adianta eu criar expectativas para isso, para aquilo outro, se eu não fazer as mudanças que precisam ser o quê? Ser feitas na minha vida. É você olhar e falar, peraí, aonde eu estou errando, aonde eu estou falhando, eu não posso sair mais um ano e entrar um outro ano cometendo os mesmos quê? As mesmas falhas, os mesmos erros. Peraí, aonde eu tenho errado no meu casamento, porque o meu casamento não tem dado certo. Peraí, aonde eu tenho errado como pai, aonde eu tenho errado como mãe, aonde eu tenho falhado na educação de quem? Na educação dos meus filhos, aonde eu tenho pecado na instrução que eu tenho dado para os meus filhos. Peraí, aonde eu tenho errado como profissional. Peraí, qual é a falha, qual é o pecado, aonde que eu estou cometendo erro, para que eu possa reparar, para que as coisas começam a ser começa a ser diferente. Mas sabe qual que é o problema, igreja? Muitas das vezes nós achamos que o problema é o local, que o problema são as pessoas, que o problema é o ambiente. Não é nós mudarmos de casa, não é mudarmos de emprego, não é trocarmos de esposo, de esposa, trocar de relacionamento, que as coisas irão mudar. Se os erros continuarem a persistir. Porque enquanto estivermos tomando decisões, escolhas erradas na nossa vida, os resultados sempre serão o quê? Serão o quê? Serão os mesmos. Porque enquanto não aprendermos a mudar as atitudes, enquanto não aprendemos a mudar as escolhas que fazemos na nossa vida, o resultado sempre será o quê? Será o mesmo. Então nós temos que olhar para dentro de cada um de nós e falar, peraí, o que eu posso mudar? O que eu posso fazer para que as coisas sejam diferentes? Opa, peraí, eu tenho sido uma pessoa egoísta, eu tenho pensado apenas em mim, eu tenho pensado apenas nos meus interesses e não tenho pensado nos interesses, no bem-estar das outras pessoas que estão ao meu lado. Peraí, eu não vou pensar nesse ano que se inicia apenas em mim, mas vou pensar também nas outras nas outras pessoas. É nós olharmos para dentro de cada um de nós, fazer uma retrospectiva e falar assim, o que eu posso mudar para esse ano que se inicia? O que eu posso fazer para que as coisas sejam diferentes? É entendermos que as mudanças não são fáceis, mas são necessárias na nossa vida. Eu não sei se você sabe, a lagosta, quem sabe o que é a lagosta? Sabe? A lagosta, ela fica dentro de uma concha. E a lagosta, não sei se você sabe que ele não é animal que cresce por um tempo, fica num certo tamanho e para. Não, é um animal que ele vive crescendo constantemente. Então preste atenção.
Quando a lagosta, ela se encontra dentro daquela concha, dentro daquela casca, e ela começa a crescer, aquela casca, ela não tem elasticidade, ela é rígida. Então, quando ela começa a crescer dentro daquela casca, para que ela venha ter um crescimento, ela precisa sair de dentro do quê? Daquela casca, daquela concha. Porque enquanto ela fica dentro daquela casca, daquela concha, é um lugar o quê? Apertado, é um lugar desconfortável, onde causa dor. Para ela crescer, ela precisa sair de dentro do quê? De dentro do quê? Da casca. Mas só que tem um problema. Quando ela está dentro da casca, ela está segura. Ela está o quê? Ela está o quê? Ela está segura. Mas quando ela sai de dentro da casca, ela se torna vulnerável, uma presa fácil para os predadores. Preste atenção, igreja. É muito mais fácil eu permanecer dentro da minha casca, dentro da minha concha, na minha zona de conforto, do que eu sair de dentro da casca para poder crer, para poder crescer. Preste atenção. São em meio ao desconforto, são em meio à dor. Deus, Ele usa as adversidades da vida. A dor, o desconforto é o agente que Deus usa para que nós aprendamos a crescer na nossa, na nossa vida. Porque enquanto a pessoa ela está acomodada, enquanto a pessoa ela está, podemos dizer, satisfeita no ambiente onde ela está, ela não muda. Mentira, é verdade. A pessoa ela só começa a mudar, a pessoa ela só começa a ver uma transformação na sua vida quando ela sai de dentro dessa concha. Deus, essa concha, ela não tem elasticidade para quê? Porque se tivesse elasticidade, de maneira nenhuma a lagosta saía de dentro do quê? Da concha. Assim é na nossa vida. Deus, Ele permite a dor, Deus, Ele permite o desconforto, Ele usa a dor, Ele usa o desconforto como um agente para que nós possamos ter uma mudança, ter uma transformação, ter um crescimento sobre o quê? Sobre a nossa vida. Porque enquanto tivermos no nosso ambiente de conforto, enquanto tivermos no nosso ambiente que nós já conhecemos, você já viu aquela situação? É como diz o deputado lá, o Tiririca, né? Aquele negócio, pior que tal, o quê? Não fica? Sabe aquela pessoa que a situação tá ruim, mas ela já está acostumada com aquela situação. A pessoa ela sabe lidar com aquela situação. Então a pessoa ela tem um medo de vivenciar algo novo, de vivenciar algo diferente, porque aquela situação que ela está, a situação que ela se encontra, não é boa, mas ela já está acostumada com aquilo. Porque a mudança assusta. Porque a pessoa ela vai vivenciar algo que ela não está acostumada a viver. Ela vai viver algo que ela não está acostumada, algo que ela não está esperando. Nós temos que entender, igreja, que da mesma forma que a lagosta precisa sair de dentro da concha, cada vez que ela vai crescendo, nós temos que aprender a sair de dentro da nossa Da nossa concha. Porque nunca vamos experimentar, vivenciar na nossa vida aquilo que Deus tem para cada um de nós, se ficarmos permanecendo dentro de uma concha. É entendermos, para que haja uma mudança na nossa vida, o primeiro passo é entregar os nossos caminhos a quem? A Deus, e confiar em quem? Nele. O segundo passo é mudar as nossas atitudes. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz assim, transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente. Transformai-vos pela renovação do vosso quê? Da vossa mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa quê? Da vossa mente. Preste atenção, igreja. Só há uma mudança, só há uma transformação quando há uma renovação da nossa quê? Da nossa quê? Da nossa mente.
quando os nossos conceitos são mudados, quando os nossos valores são o quê? São mudados. Então coloque hoje uma coisa dentro do teu coração. Não é errado você fazer planos, não é errado você ter sonhos, não é errado você criar expectativas. Pelo contrário, o que motiva o homem, o que motiva a mulher, o que nos faz lutar são o quê? São os nossos sonhos, são os nossos projetos, são as nossas expectativas, mas que aprendemos que não adianta termos resultados fora e não vemos um resultado, uma transformação sobre a nossa o quê? Sobre a nossa vida. Mas é nós procurarmos todos os dias melhorarmos como ser humano, melhorarmos como cidadão, melhorarmos como um profissional, melhorarmos como um pai, como uma mãe, como esposo, como esposa, porque não adianta nada sair um ano e entrar outro ano e a gente permanecer com os mesmos conceitos, permanecer com as mesmas atitudes, permanecer tomando as mesmas escolhas da nossa vida. É entendermos, igreja, que não existe mudança sem dor e não existe transformação sem sacrifício. Mas o resultado de ambas vale a pena. Vale o quê? Vale a pena. Quando você começa a ver o resultado na sua família, quando você começa a ver o resultado no seu casamento, quando você começa a ver o resultado na sua vida financeira, quando você começa a ver o resultado em sua volta, você começa a olhar e começa a ver que vale a pena. Mas existe dor e exige Deus ele olhou para Abraão e falou: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Que eu te mostrar? Deus falou para onde ia levar ele? Deu o destino, falou o que ia acontecer, mas falou: sai. Abraão é considerado o pai da fé, porque teve a coragem de sair da onde estava, da sua zona de conforto, para obedecer a voz de quem? A voz de Deus. Preste atenção, igreja. É quando nós saímos da nossa zona de conforto, é que começamos a ver a mudança sobre a nossa vida. É entendermos que na nossa vida, nós não temos garantia, não temos certeza de absolutamente nada. Que tudo que vamos vivenciar é algo que é incerto, mas temos que ter a certeza que existe um Deus que é soberano e que tem o controle de todas as coisas. O problema é quando nós queremos ter o controle da nossa vida, queremos ter o controle da situação e se acomodamos com a situação que estamos vivendo, porque temos medo de mudança, porque temos medo de transformação. Quem quer viver o novo de Deus na sua vida? Aprenda a estar disposto a mudar. Aprenda a estar disposto a viver uma transformação na sua vida. São nos momentos de adversidade que nós temos a oportunidade de se reinventar, temos a oportunidade de mudarmos aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Porque enquanto estamos num ambiente de conforto, um ambiente que está tudo cooperando, nós não mudamos. Mentira, é verdade. Permanecemos da mesma forma, mas somos forçados pela adversidade, somos forçados pela dificuldade a mudar o destino, o rumo da nossa o quê? Da nossa vida. Preste atenção, se Deus tivesse dito para José: José, os seus irmãos vão te vender como escravo para o Egito, você vai ser humilhado, você vai trabalhar na casa de Potifar, depois você vai ser acusado de tentar estrupar a esposa dele, vai ser jogado no cárcere, vai ficar lá por longos anos. Você acha que José aceitaria? Sim ou não? Nós temos que entender que as adversidades que nós enfrentamos na nossa vida é Deus nos preparando para aquilo que Ele tem para nos dar, para nos entregar. Mas temos que aprender a estar disposto a mudar. Entenda, igreja, não há mudança sem dor e não há transformação sem sacrifício. Se você quer ver que você fala: pastor, eu quero que esse ano na minha vida seja um ano diferente.
Eu quero que esse ano na minha vida seja um ano totalmente transformado, um ano novo, de fato, de verdade. Começa hoje mudando comportamento, começa hoje mudando atitudes, começa hoje mudando escolhas, a qual você tem tomado todos os anos da sua vida. Porque o que vai determinar o seu amanhã são as escolhas e as decisões que você toma o quê? Que você toma o quê? Que você toma hoje, que você faz agora. Então, quer vivenciar o novo de Deus? Ele diz assim, ó, eis que faço nova todas as coisas. Mas para vivermos o novo de Deus na nossa vida, temos que aprender a sair da nossa concha, enfrentar os obstáculos, a adversidade, as lutas da vida, para que possamos crescer. Preste atenção, igreja. A criança, enquanto o pai, a mãe, fica ali pegando no colo, carregando para um lado, carregando para o outro, a criança anda? Anda ou não anda? Você pode ter percebido, tem criança que é preguiçosa, tem ou não tem? Demora, vai caminhar com quase 2 anos. Por quê? Porque o pai está ali, carrega para um lado, carrega para o outro. Aquela preocupação, aquele cuidado todo, mantendo dentro da onde? Da concha. Mas quando o pai solta, vai lá, vamos. Cai, levanta. Mas vai seguindo. Aprende a caminhar com as suas próprias, o quê? Suas próprias pernas. É entendermos que nem sempre vamos estar dentro de uma concha. Temos que aprender a sair. Para crescer, temos que sair de dentro da concha, enfrentar os riscos que são precisos para chegar onde nós queremos chegar. Então, coloca hoje dentro do teu coração. Pastor, quero que o meu casamento seja diferente. O que você pode fazer para o seu casamento ser diferente hoje? Quais as mudanças que precisam ser feitas? Pastor, quero uma mudança dentro da minha casa, eu quero uma mudança dentro da minha família. Quais são as mudanças, quais são as escolhas, as atitudes que você pode tomar hoje na sua vida? O seu amanhã depende das escolhas que você vai fazer hoje. Coloque hoje, igreja, uma coisa dentro do teu coração. Faça desse ano um ano diferente na sua vida. Nós olhamos e percebemos quantas são as pessoas que fazem projeto para isso, para aquilo outro, mas não vemos pessoas que fazem projetos pensando apenas em si próprio, em si mesmo. Mas não vemos pessoas fazendo propósitos na sua vida que se preocupem com os objetivos, não apenas seu, mas com os objetivos e os propósitos de quem? De Deus. Que hoje, que esse ano seja diferente. Você fala assim, não, peraí, esse ano seja diferente, tanto na minha vida profissional, tanto na minha vida familiar, tanto na minha vida financeira, quanto na minha vida espiritual. A Bíblia diz que nós temos que crescer em graça, mas também precisamos crescer o quê? Em conhecimento. Conhecer o Senhor. Nós temos que aprender todos os dias mais com quem? Com Deus. Temos que crescer com quem? Com Deus. Temos que se aprofundar mais com quem? Com Deus. A vontade de Deus não é que nós se paramos, estacionamos, pelo contrário, que todos os dias viemos a crescer mais e mais com quem? Com Deus. Então esse ano você fala, peraí, esse ano que se passou, como que foi a minha vida espiritual, como que foi a minha comunhão com Deus, a minha intimidade com Deus, o que eu posso fazer esse novo ano que se inicia, para que a minha vida com Deus seja melhor do que foi o ano passado, que a minha vida com Deus seja melhor do que o ano que se passou. É entendermos que nós temos que aprender a fazer mudanças na nossa vida, para que possamos ver os resultados a qual nós esperamos. As pessoas querem verem resultados sem mudanças. Se não tiver mudanças, não vai haver mudanças de resultados. A pessoa quer ser reconhecida no trabalho que ela faz, na empresa onde ela trabalha, mas ela não faz nada de novo, ela não faz nada de diferente, ela faz o básico e olhe lá ainda. Não há uma mudança
Se primeiro não acontecer dentro de quem, igreja? Dentro de nós. Primeiro que vai acontecer a mudança dentro de você. Se mudar dentro de você, muda fora. Se mudar dentro, muda o quê? Muda fora. Tudo começa dentro. Começa onde? Começa dentro. Então coloca hoje dentro do teu coração. O que precisa ser mudado? Mas posso te dar um conselho? Sim ou não? Posso? Seja verdadeiro. Chega de mentir para você mesmo. Porque o maior enganador somos nós mesmos. Nós enganamos nós todos os dias, todos os minutos. É quando você sabe aquilo que você precisa fazer, mas você não faz. Você sabe aquilo que você precisa realizar, mas você não realiza. É quando você sabe aquilo que você precisa tirar e você não tira. É quando você sabe aquilo que você precisa fazer e você não faz. Seja verdadeiro, seja sincero, seja honesto consigo mesmo. No livro de Provérbios, a Bíblia diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do coração de quem? De Deus. Aos olhos, o homem aos seus olhos, todo caminho o quê? É bom. Todo caminho o quê? É bom. Mas só que Deus, Ele sabe aquilo que está dentro do coração. Quem consegue me entender? Coloca hoje, igreja, dentro do teu coração. Entrega a sua vida, entrega os seus projetos, entrega os seus caminhos a quem? A Deus. É você falar hoje, meu Deus, eu tenho esse sonho, meu Deus, eu tenho esse projeto, meu Deus, eu tenho essa expectativa, eu tenho tantas coisas, mas eu quero que seja realizado na minha vida aquilo que é a vontade de quem? A vontade de quem? A vontade do Senhor para mim. Que aquilo, meu Deus, que vem do Senhor, que venha prevalecer, que aquilo que é meu, que vai prejudicar, que vai atrapalhar a minha vida, que vai amarrar a minha vida, que o Senhor tire de quem? Que o Senhor tire de mim. Quantas são as pessoas que entra ano, sai ano, a pessoa criando expectativa de um relacionamento bom, de um relacionamento abençoado, um relacionamento que dá certo. Mas não adianta a pessoa esperar um relacionamento certo, procurando no lugar o quê? Errado. Não adianta a pessoa ela esperar um algo, se ela está procurando num lugar que ela não vai encontrar. É entendermos que se não mudarmos o local, se não mudarmos as escolhas, se não mudarmos as decisões, os resultados serão sempre o dia muda, o que muda somos quem? Olha para essa pessoa que está do seu lado, com muita fé, diga para ela assim: muda suas escolhas e vai mudar os resultados. Ah, não, fala com fé para ela assim, não, está derrotado. Fala assim para ela assim, mude as suas escolhas e mudarão os seus resultados. Amém, igreja? Aprendemos a mudar as nossas escolhas e mudarão os resultados da nossa vida. Não tem como mudar os resultados se as escolhas permanecerem o quê? As mesmas. Guarda isso dentro do teu coração. Deus, Ele permite a adversidade, Deus, Ele permite a dor, Deus, Ele permite a dificuldade. Ele usa isso como um agente, como o quê? Como um agente, como um instrumento, para que nós venhamos sair da nossa zona de conforto, para que a gente venha começar a mudar, para que a gente venha começar a crescer, para que a gente venha começar a evoluir na nossa vida. Não questione a dor, não questione o desconforto, não questione as adversidades, porque isso serve de oportunidade para que haja uma mudança, uma transformação sobre a sua vida. Nenhuma transformação é sem sofrimento, sem sacrifício. Nenhuma mudança é sem dor, requer sacrifício. Mas o resultado, os frutos, valem a pena. Olha para essa pessoa, fala assim para ela: vale a pena. Fala assim, vale a pena mudar.
Amém, igreja? Vale a pena. Quando você começa a olhar lá na frente, você fala assim, peraí, valeu a pena. Foi fácil? Não. Doeu? Doeu. Chorei? Chorei. Sofri? Sofri. Mas valeu a pena. Hoje eu estou colhendo os frutos na minha vida daquele sofrimento. Hoje eu estou colhendo os frutos da minha vida daquela dor. Hoje eu estou colhendo os frutos da minha vida porque eu resolvi sair da concha. Eu resolvi sair da zona de conforto. Entendermos, se queremos viver o novo, temos que sair para fora da concha. Se permanecer dentro da concha, não vamos crescer, não vamos evoluir, não vamos melhorar. Agora, se sairmos da concha, vamos melhorar como pai, vamos melhorar como mãe, vamos melhorar como um profissional, vamos melhorar como homem, como mulher, como esposo, como esposa. Quando saímos da concha, começamos a assumir as responsabilidades e começamos a fazer as mudanças que são precisas. Não adianta eu querer uma mudança se eu não tomo as atitudes que precisam ser tomadas. Eu posso passar um ano de branco, se eu não tomar as atitudes que precisam ser tomadas, vão permanecer da mesma forma. Não é o passando de branco eu vou ter um ano de paz. Não, eu vou ter que plantar o quê? A paz. É as atitudes que eu vou tomar que vai trazer paz para dentro da minha casa, vai trazer felicidade para dentro do meu lar. Quem consegue me entender? Não é uma roupa que eu uso, mas são as escolhas que eu faço. Deus falou para Isaac, Isaac, não sai da onde você está não, permanece aí, porque aí aonde você está é onde eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Isaac, ele ouviu a voz de Deus e foi abençoado por quem? Por Deus. A questão não é o lugar, a questão não é o ambiente, mas é a voz a qual nós estamos ouvindo. Quantas pessoas estão mudando de ambiente, estamos mudando de local, está mudando de relacionamento e não tem resolvido absolutamente nada. Porque não é o local, não é o ambiente, não é a pessoa, mas as escolhas e as decisões a qual temos tomado e a voz a qual nós temos ouvido. Quem me entende, igreja? Coloca hoje essa palavra dentro do teu coração. Guarda isso aqui hoje, escreve isso hoje dentro do teu coração. Não espera que haja mudança sem dor, não espera que haja mudança, transformação sem sacrifício. Isso é ilusão, é o quê? Ilusão. Vai ter dor, vai ter sacrifício, vai ter sofrimento, mas vale a pena. Hoje muda na sua vida aquilo que precisa ser mudado. E os resultados também serão diferentes. Amém? Quem entendeu a palavra? Guarda isso. Que horas que é agora? 10 para meia-noite. Eu quero fazer uma oração pela sua vida nessa noite. Quero fazer uma oração pela sua casa. Quero fazer uma oração pela sua família. Mas eu quero que você entenda que a Bíblia diz o que? Oração. Nós temos que entender que tem momentos da nossa vida que requer oração. Mas tem momentos da nossa vida que requer a ação, requer as atitudes. A Bíblia diz que quando Moisés, ele estava diante do mar vermelho, Deus ele falou, Moisés, por que clamas o quê? Por que clamas o quê? Por que clamas a mim? O que você tem na mão? Cajado. Então toca no mar, o mar vai se abrir e fala para o povo o quê? Marchar. Temos que entender que tem coisas que vai ser resolvido com oração, mas tem coisas que requer atitudes na nossa vida. Requer decisões, requer ações de cada um de quem? De cada um de nós. Porque entenda, igreja, aquilo que é responsabilidade nossa, Deus ele não vai fazer por mim e vai fazer por você. Ele espera que nós façamos aquilo que é necessário. Porque você pode ter certeza que o restante ele faz. Amém? Fica de pé no seu lugar no nome de Jesus.
Eu queria que você colocasse as mãos. Na verdade, não. Eu queria que você estendesse as mãos lá em direção da sua casa. Estende mais ou menos em direção do seu lar, em direção da sua casa. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Graças, Senhor, te damos. Bendito, meu Deus, é o teu nome, Pai. Digno de ser glorificado, de ser exaltado. Meu Deus santo, meu Deus, é o Senhor. Não existe outro igual a ti, meu Pai. Meu Deus, o Senhor nos ensina, Senhor, nessa noite, Pai, que não existe mudança sem dor. E não existe